Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Filmes Clássicos em sua edição 130. Hoje aqui a gente volta a fazer mais um daqueles episódios que são centrados em 3 filmes de um mesmo diretor, de um grande diretor italiano, Roberto Rossellini, um dos fundadores aí do que se chamou depois de neorrealismo italiano. E hoje a gente vai trazer aqui no podcast os 3 longas mais lembrados do Rossellini, os da chamada trilogia da guerra. São eles Roma Cidade Aberta, o filme aí que chocou o mundo pelo seu realismo. Depois a gente vai de Paisà e fechando essa trilogia a gente tem Alemanha Ano Zero, talvez o filme aí mais pesado de toda a filmografia do Rossellini. Mas depois também a gente comenta um pouquinho da história dele com a Ingrid Bergman, os 3 filmes que eles fizeram juntos, né? Na verdade fizeram 6, mas 3 ficaram mais famosos. E a gente conclui aí mais um episódio no formato aí de mini diretor, que a gente chama, né? Episódios únicos que abrangem aí praticamente o que tem de melhor na carreira de um diretor. Galera, sempre bom reforçar, se você curte a nossa página, dá uma força compartilhando nossos episódios, disponibilizando em grupos de cinema aí que você conhece, que de repente tem membros que ainda não conhecem o podcast Filmes Clássicos. E saiba que você pode sempre acessar o nosso site filmesclassicos.com.br, procurar a nossa página no Facebook, só buscar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Você pode também entrar no nosso grupo. Para isso, basta mandar uma mensagem privada para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, que a gente inclui lá, o grupo é secreto. E também você pode nos ouvir em diversas plataformas de podcast, entre elas o Castbox, estamos no iTunes, estamos no Spotify e praticamente em qualquer tocador de podcast aí que você tiver, você consegue achar procurando pelo podcast Filmes Clássicos. E também temos a opção de você nos ouvir pelo YouTube, ok? Bom, galera, então no episódio de hoje a gente vai fazer uma viagem cinematográfica à Itália, né? Porque, vamos deixar registrado aqui, a gente está gravando isso em 29 de março, tempos de Covid-19, coronavírus, né? Itália é um dos países mais afetados. Eu acho bom a gente deixar essa marca, né? Porque um dia a gente vai ouvir esse episódio aí, a gente vai lembrar disso aí. Tenho certeza que isso vai fazer parte aí dos livros de história. A gente vai ter que contar para os nossos filhos, né? Eu, pelo menos, meu filho de 1 ano e 7 meses, Alexandre já com as filhas mais velhas, elas mesmas vão lembrar disso aí, né? Verdade. Fala, Alexandre, beleza? Beleza, boa noite. Boa noite. Bom, Fred. Sem dúvida, é até oportuno, né? Já que a gente vai tratar de alguns filmes que são ambientados em momentos difíceis aí para a Itália, né? Como da ocupação nazista e durante a guerra, e agora eles estão enfrentando uma outra batalha lá, né? Os países mais afetados, a gente está, nós aqui também, né, afetados por isso, até já fizemos uma alteração na nossa frequência de lançamentos para os próximos meses, porque fica até difícil a gente se concentrar e relaxar para ver filme da maneira que a gente gosta de ver, rever, dar uma estudada. Fundo, né? A gente fica mais difícil. Fica preocupado com sobrevivência, né? Com outras coisas mais familiares, mais né? importantes, mais idosos, né? Exatamente. Então vamos lançar os episódios só no dia 15, né, do mês. Vai ser um episódio por mês até as coisas se acalmarem aí. Sim, esperamos que seja breve. Seja breve. Mas falando aí de outra cidade, Alexandre fala de Blumenau. Tá lá no bunker dele. Eu também estou aqui em quarentena. E também em quarentena, mas trabalhando um pouco mais, né? Saindo para trabalhar, eu imagino.
tá o nosso convidado de hoje aí, Rafael Amaral de Jundiaí. Tranquilo, Rafael? Como é que você tá, cara? Olá, Fred. Olá, Alexandre. Eu tô bem, cara, tentando aí sobreviver racionalmente a esse momento, né? Meio insano de coronavírus. Eu até comento com os colegas jornalistas aqui da minha cidade que o cansaço é muito mais mental do que físico, né? A gente não consegue dormir e não consegue acordar pensando em outra coisa que não seja coronavírus. Mas, assim, tá um trabalho intenso, mas eu tenho certeza que isso logo vai passar, que a gente vai vencer essa batalha. E eu acho que esse episódio é oportuno por isso também, né? Como já disse o Alexandre, a Itália passou por momentos de miséria, né? Momentos muito ruins, e eu acho que ela vai conseguir vencer esse momento de novo também. Os filmes que a gente vai discutir aqui, né, a gente vai centrar na trilogia da guerra e acho que tem alguns filmes que dão esperança e outros filmes que, ao contrário, tiram essa esperança, né? Mas a gente vai discutir enquanto chegarem os filmes aí, na vez dos filmes. Mas a gente vai passar por outros filmes do Rossellini também, né? Coisas que a gente viu, que a gente quer comentar, né? Alexandre, se você quiser aí começar com a biografiazinha aí. Inicialmente a ideia era fazer a trilogia, né, da guerra, mas a gente pensou, bom, por que não dar uma ampliada e comentar um outro filme, especialmente uma outra trilogia, né, dá para dizer assim, de filmes que ele fez nos anos 50 com a então esposa Ingrid Bergman. Mas não é um episódio daqueles propriamente de diretor, né, que a gente atravessa toda a filmografia dele, até porque, embora não pareça, o Rossellini tem filme pra caramba, tem perto de 50 filmes ao longo da carreira, e uma carreira muito variável, assim, em termos de temas e tudo, né? Eclético, né? É eclético, me faltou a palavra. Perfeito, exatamente. O que eu queria lembrar. Bom, hoje não vai perder muito tempo com a parte de biografia pura e simples, mas só lembrando aí, ele é um daqueles diretores ali um dos mais antigos, né, daquele grupo dos principais, né, quando a gente pega Fellini, Antonioni, ele nasceu no mesmo ano que o Visconti, 1906. Ele era um cara de uma família de posse, uma família abastada de Roma, né, um romano verdadeiro, e até por causa disso, assim, por ter nascido numa família de posse, ele foi um cara que ele mesmo admitiu, né, que teve uma juventude de gastar dinheiro mesmo. De gastar dinheiro mesmo, né, uma boa vida. Ele seria uma boa vida. Seria um playboyzinho, playboyzão, né? Gastava, ele gostava muito do negócio de velocidade, então com corrida de carros e tudo mais. Aviões também. Ele não era um cara voltado aí, como outros diretores que a gente fez, desde uma tenra infância e tal, para a questão cultural e tudo mais. A entrada nele no cinema, a gente vai ver, se deu meio que nem tanto por acaso, né? Até teve uma razão nada nobre, né? Que ele, além disso, até como era de se esperar, né? Para um playboy, ele era um cara muito mulherengo, né? E no início dos anos 30 ele conheceu uma atriz jovem, né? A Asia Norris, que inclusive fez muitas comédias românticas com o então ator Vittorio De Sica, né? E ele acabou casando com essa mulher meio de impulso, e foi tão de impulso que durou 2 dias. O casamento foi anulado. Foi anulado, durou 2 dias. Essa mulher acabaria casando ela acabaria casando com o diretor desses filmes aí, com o De Sica, o Mário Camerini. Mas enfim, isso foi a primeira entrada em contato assim, com o cinema, foi quando ele casou, chegou a casar com essa atriz, e alguns anos depois, quando o pai já tinha falecido, ele tinha herdado uma bela soma em dinheiro, mas tinha conseguido gastar tudo praticamente. E aí ele se casa com uma outra moça, né? E precisava sustentar, né, a nova família, e não tinha mais a herança. Aí, bom, a única coisa que ele imaginava, o que ele tinha contatos aí para conseguir entrar, era no mundo do cinema, e foi daí que ele entrou. Ele tinha contatos ali já de época de escola, inclusive um produtor, né, o Franco Rigante, que é fundamental, um
cara que foi colega de escola mesmo, assim como também foi colega de escola dele o Marcelo Palheiro, Ele conhecia o filho do Mussolini também, né? Que era produtor, Vittorio Mussolini. Isso. O pai dele, o pai do Roberto Rossellini, foi o cara que abriu o primeiro cinema italiano, né? Sabia disso? Angiolo Giuseppe Beppino Rossellini. Sim, ele construiu. Mas o Rossellini dizia que não gostava de ver filme. O pai tinha construído esse cinema, mas ele não se interessava. Ele entrou mais assim por esses outros, ou por interesse amoroso, ou por necessidade em última instância. Em 1936 ele começa então a trabalhar como técnico de som, aquela escalada tradicional, né? Montador, roteiro. E aí ele faz inclusive uns curtas, eu acho que ele faz 6 curtas, né? Sendo que desses 6 ali, uns 3 a gente consegue ver, ainda que incompletos, no YouTube, né? Para quem se interessar, são coisas meio naturalistas, né? Que trata do mundo submarino, de uma vespa, de um peru. É uma coisa de animal, é mundo animal. Ele faz uns curtinhos ali. Então se você pesquisar a filmografia dele, tem alguns que você vai encontrar no YouTube. Mas o primeiro trabalho importante dele é como assistente, né? Ele vai trabalhar como assistente num filme chamado Luciano Serra Piloto, que é um filme de um cara chamado Goffredo Alessandrini, né? Que era um desses diretores já renomados ali dentro do cinema fascista, né? Que a gente até é importante falar dessa relação dele com todo esse cinema que veio antes, né? Quando a gente pensa no Rossellini, principalmente é o que a gente vai destacar hoje aqui, a gente fala da trilogia da guerra, o início do neorrealismo. Sem dúvida ele é um cara que está totalmente vinculado, né, ao início do neorrealismo, mas não dá para desprezar o trabalho dele anterior, independente de questão ideológica, né? Por mais que se possa condenar, e é condenável realmente todo o período fascista, a ideologia fascista, não é por isso que a gente precisa desprezar todo o cinema que teve naquele período lá, como essa turma toda fez, né? Quando acabou a guerra, eles começaram a recusar, a negar a participação deles no cinema anterior, né? Porque era meio que vergonhoso e tal, mas o fato é que todos eles aprenderam esse ofício numa indústria que estava muito evoluída, muito forte, que tinha como principal modelo Hollywood, né? Queria concorrer, né? Quando construíram o Latinestá em 1937, tudo, né? Inclusive, como você falou, né? Com a mão ali do filho do Mussolini, que era cinéfilo, né? Exatamente. Ele fazia ali meio que um amortecedor, né? Muita gente acha que, por causa disso, significa que o regime estava lá dentro da produção do cinema, interferindo em tudo. Não era bem assim. Ele estava ali muito mais por ser cinéfilo, por gostar, tanto que ele viajou para Hollywood para aprender as manhas, né, na hora de construir Cinestar, do que como uma interferência ideológica, que até acontecia, mas muito mais nos documentários, né? Os documentários eles eram muito mais encomendados. Os filmes de comerciais não tinham tanto essa coisa, era muito mais uma questão de serem escapistas, né? Filmes assim que eram feitos para serem populares, para levar a gente no cinema, né? Os telefones brancos lá. Né? Então esse pessoal aprendeu muito lá, né? É interessante que o Rossellini, quando ele, acho que foi depois na estreia do Paisà em Paris, numa entrevista com um jornal lá em Paris, ele ele estava aparecendo para o resto do mundo naquele momento, né? Em muitos lugares, inclusive, passou ao mesmo tempo, né? O Roma Cidade Aberta e o Paisà, né? E aí o pessoal perguntou para ele, tá aí, dá para dizer que foi o início realmente da sua carreira ou você fez alguma coisa importante antes? Aí ele falou, eu fiz uns curtas lá em 36, 39 e apagou todo o resto que ele fez ali, né? Ele fez alguns filmes, ele fez uma outra trilogia, alguns chamam, antes da trilogia que a gente vai comentar hoje, né? Essa sim, meio que encomendada ali dentro do esforço de guerra da Itália, dentro do regime, né? Que é a trilogia das Forças Armadas, alguns chamam, né? Que é La Nave Bianca, O Piloto Retorna e O Homem da Cruz, 41, 42 e 43. Eu vi esse Um Piloto Retorna aí,
filminho mais ou menos, né? Ele é mais ou menos, mas aí... ele é meio propaganda, né? De guerra e tal. Ele é propaganda, mas assim, diga uma coisa pra mim. Se você pegar qualquer filme de guerra americano da mesma época, vai ter o mesmo ou até mais viés propagandista também pro outro lado, né? Dá pra entender, era esses normal, filmes né? Tá feitos contexto, ali no meio da guerra e tal, já tinham esse propósito. Tá eu nem condeno por isso. O La Nave Bianca, que na verdade, se eu não me engano, ele co-dirige com o Francesco De Robertis. Esse tá sem crédito. Né? Ele é um filme muito mais até em tom documental mesmo, né? E inclusive muitas cenas dá pra ver que eles beberam muito na fonte do Encoraçado Potemkin e tal. Alguns planos são bem parecidos, assim. É bem interessante. E é muito mais documental. Agora, você vê esses filmes, assim como você vê muita coisa até lá, antes do Rossellini, lá nos anos 30, nesse cinema italiano, você já vê que tudo que culminou em 45, por ali com o início do que a gente chama de neorrealismo, já estava sendo ensaiado por outros diretores, né? Já tem filmagem em locação em filmes de 33, já tem uso de atores... tem um filme de 33 que é o 1860, do... Como é que é o nome dele? Esqueci agora, o Blasetti, Alessandro Blasetti. Que é filmado em locação, com atores amadores, os caras falam dialeto siciliano, entendeu? Então, assim, muitas das coisas que você... Eu acho que é porque, como chegou Roma e o Paisà na França, e aí foi aquele estardalhaço, né? Porque os franceses que passaram a dar valor a esses filmes antes dos italianos, né? Na Itália foi um pouco... Não fez esse sucesso todo, porque, o pessoal recém saindo da guerra, né? A última coisa que ele queria ver... queriam ver aquelas coisas, né? A gente não pode esquecer também, no meu ponto de vista, que eu acho que alguns elementos do neorrealismo, eles já podiam inclusive ser vistos, não todos, mas alguns, no realismo poético francês, né? Na corrente francesa dos anos 30, principalmente, na minha opinião, em alguns filmes do Jean Renoir, né? E eu vou até pontuar aqui, principalmente em um filme, não sei se vocês já viram, chamado Tony. Eu vi o Tony. Que é um filme muito realista. Então eu acho também que essa corrente, esse momento, não sei se a gente pode chamar de corrente, mas esse momento do cinema francês, que não é totalmente realista, porque tem atores profissionais e tal, mas eu acho que o neorrealismo ele tem algo daí também. Mas você sabe que o próprio Rossellini ele não gostava desse termo, né? É verdade. Ele falava, como assim neo, né? Ele falava, o neo não existe, o filme é realista ou não é. Sim, Não tem essa de neo. Alguns diretores, eu li um trechinho de um livro sobre o Blasetti e outros daquela época anterior ali, eles carregaram até o final da vida deles uma certa mágoa por causa disso, porque a fama ficou para essa turma de 45 em diante, muitos deles inclusive que já trabalhavam antes sob o regime, né? E aprenderam o ofício ali, e só foi possível fazer cinema numa situação de penúria em 45 em diante porque eles tinham aprendido, né? Porque uma coisa é o cara fazer um filme sem recurso e sem conhecimento técnico, aí ficaria muito mais difícil, mas eles tinham todo o conhecimento para fazer, eles tinham dificuldade para conseguir película, tudo mais, mas eles sabiam fazer filme, tinha roteiristas já consagrados, próprios diretores, então se tentou varrer para baixo do tapete tudo isso. O Carlo Lisani, importante diretor dessa turma aí, né, um dos caras daquela revista Cinema, e o próprio Amidei, foram dois que deram declarações em 45, por ali, final dos anos 40, dizendo que, olha, tudo que foi feito durante 20 anos no cinema italiano não precisa salvar nenhum fotograma, pode jogar tudo no lixo, né? Então isso aí foi meio a tendência de todo mundo, né? O pessoal, por questões ideológicas, né? Aquela polarização, não podia falar que alguma coisa ali era interessante. Só lá para os anos 70, né, como aconteceu em muitos cinemas mundo afora, né, começou a se dar valor a esse cinema lá de trás. Bom, então, assim, né, o Rossellini, ninguém tira o mérito dele, né, com
o que ele vai fazer com o Roma Cidade Aberta, por exemplo, mas dá para dizer que ali é quase uma continuidade de algumas tendências do cinema italiano já anterior, né? E ele próprio fala que o Roma Cidade Aberta foi muito mais um filme de transição, né? Que ainda não era o realismo propriamente dito. Eu concordo. Eu acho que esse filme, o Roma, e sei lá, a gente já pode até entrar nele especificamente. Vamos lá. Ele é um filme que ainda ele carrega uma... Eu não vou dizer que é um filme conservador, não. Eu acho que ele tem ali um germe de rompimento. Mas ele ainda tem algumas características desse cinema italiano interior, né? Eu acho que ele tem ainda... A gente vê ali atores profissionais, a gente vê principalmente uma narrativa, né? Um roteiro muito próximo dessa, digamos, de uma história, vou usar o termo assim, um pouco mais convencional. Ele tem uma construção de personagem ainda, eu acho, dentro de um sentido convencional. Eu acho que o verdadeiro rompimento... Eu acho que vem com o Paisà, não é no Roma ainda. Eu acho que o Roma é um começo. No Roma, já a primeira sequência do Roma, você vê essa mistura, né? Você tem ali coisas que tem tom documental, né? Concordo. Como, por exemplo, o primeiro plano do filme é aquele batalhão alemão andando pela rua e cantando, né? E você tá ali em locação, você tá vendo o batalhão como se você estivesse vendo, de repente... A Piazza de Espanha, e eles estão indo prender lá o... Mas você vê aquele plano ali, parece coisa de um newsreel da época, né? Exatamente. Podia ser uma coisa do newsreel francês da vida. Só que logo depois, você tem essa questão é o Manfredi que tá escapando ali, né? E você tem um plano, uma câmera subjetiva do Manfredi, quer dizer, você tem os recursos de linguagem cinematográfica convencional, vamos chamar assim, que você não teria num documentário. Em documentário você não vai fazer uma subjetiva, né? O próprio Rossellini dizia que não era um filme puro no sentido do realismo, né? Não era um filme puro. Usa de muitos recursos narrativos tradicionais, né? Ele cita, por exemplo, o final do filme até. Não que a gente já esteja encerrando a discussão, claro, mas toda aquela sequência da execução do Padre Pietro, né? Vamos lá, o que tem de realista ali? Porra, tem de realista que aquela cena é filmada no exato local onde foi executado o Padre Dom Morosini, que é o cara que inspirou o personagem do Padre Pietro. Então tem um elo ali com um fato real, tem. Mas aquela história dos garotos na cerca, assoviando, aquilo é um claro recurso melodramático para mexer para passar uma mensagem, para mexer com o público. Ali ele se afasta vamos dizer, do puro retrato de um fato, né? E isso ao longo do filme, em diversas situações, né? Mas você sabe que o próprio Rossellini, eu vi em algumas entrevistas ele batendo nessa tecla, né? Ele falava que o realismo para ele, a principal característica do realismo era sair do estúdio, né? Ir para a locação, muito mais do que usar não atores, muito mais do que a luz natural, ou que seja, era estar ali filmando em locação. Então, o filme ele é muito predominantemente filmado exteriores, mas também tem muito interior, se você prestar atenção, principalmente depois do momento da morte da Pina. O filme muda o tom, muda o ritmo, ele passa a ser muito mais interior, né, com aquele que aliás praticamente todos os interiores do filme foram filmados num pequeno estúdio improvisado, né, já que os estúdios de Cinecittà estavam indisponíveis nessa época, primeiro porque havia sido bombardeado, e no imediato final da guerra, 45 ali, eu acho que já em 44, quando acabou em Roma a guerra, né, ele passou a ser usado como abrigo de refugiados, né, isso foi requisitado mesmo pelo governo, e então estava indisponível, mas eles arrumaram um estúdio pequeno, onde são filmados, por exemplo, o subterrâneo, todo aquele subterrâneo lá do QG da Gestapo, né, onde tem a tortura, o apartamento da Pina é filmado ali também, o camarim daquela marina. Então tem muito interior, né? E a gente até esquece de reparar isso, porque a gente fica na cabeça que é um filme filmado nas ruas tem muita coisa na rua,
Mas tem muita coisa que é em estúdio, né? Não é um estúdio super bem servido de recursos, como seria Intimistar, mas é um estúdio também. Em relação a essa questão que vocês estão discutindo, né, que a gente está discutindo aqui sobre o realismo, as questões que esse filme adota, eu acho que é interessante notar que ele varia muito, né? Eu acho que tem momentos que a gente percebe ali um ambiente, um espaço de encenação, né, digamos, de um cinema mais convencional, mas também tem vários momentos que a gente tem ali muito claramente essa questão do documentário, como vocês já citaram. Tem algumas passagens, por exemplo, pela rua, principalmente aqueles momentos que o padre está caminhando, está chegando em um determinado local, que a gente percebe que há alguns cortes abruptos e simplesmente a gente é jogado com uma certa distância do personagem e uma câmera na mão, né, muito livre na mão, filmando de forma muito crua o que está acontecendo, né? Então eu vejo nesse filme várias misturas ali, né? Essa câmera que eu cito na rua, às vezes parece até mesmo uma câmera escondida, né? Que está meio que registrando aquele momento, um momento fortuito ali, daquele homem caminhando pela rua. Me veio na cabeça um exemplo de um plano que é bem isso que você está falando, que é quando aparece ele, a primeira vez que aparece ele, o padre saindo da igreja, o garoto vai chamar ele. Exatamente. Você vê ali meio afastada a câmera, você vê como se fosse uma imagem de arquivo mesmo, ele saindo, ele e o garoto, aí inclusive passa um ônibus para um lado e um carro para o outro e fecha, assim, o corte é feito com a passagem do ônibus na frente, assim, da imagem. Sim, é verdade. Deve ter feito isso com a câmera escondida, né? Pode ser. Sim. E você vê a dificuldade que o Alexandre já relatou aí de colocar esse filme de pé, né? Ele teve que sair catando pedaço de negativo que ele achava, né? Que ele conseguia, quando conseguia para filmar. E você vê que tem diferença, né? Muitas vezes película, né? De película, entre cenas, entre sequências. Você tem uma que me vem à cabeça. Tem um momento em que o padre está falando com o filho da Pina. Uhum. E ele está caminhando com o garoto na rua e tal. Você tem um plano do garoto que é você vê que aquela película tá assim. Parece que passou por um trator por cima da película. Tá toda ferrada. É muito breve assim, mas você vê que caramba, dá aquela sensação assim de parece que foi inserido um outro trecho de filme aqui estranho. Mas é parte da dificuldade que eles tiveram de conseguir equipamento, de conseguir câmera, de conseguir película. Eu acho que o Rossellini, ele, pelo que até o Bondanella, né, um biógrafo dele, comenta, né, ele sai daquele período. Em 43, um pouco antes, ele tentou começar a fazer um filme ainda, mas aí o bairro onde ia ser filmado, um filme já com essa cara toda do neorrealismo, em 43 ainda, durante a guerra, e o bairro onde ele iria ser filmado foi bombardeado, desfigurou e tal, ele meio que desistiu e tentou mudar para o campo, para o interior, acabou largando de mão. E aí esse filme até depois, 3 anos depois, seria completado pelo Marcello Paliero, né, que é o ator que faz o George Manfredi no filme. Chama Desidério esse filme. Mas aí o que aconteceu? Ele não tinha conseguido ainda fazer isso que ele queria, um filme com essa cara propriamente, e livre dessas amarras aí do cinema de regime. Ele sentia como se precisasse se reafirmar, né? Uma reafirmação, uma relegitimação dele, um meia-culpa dele, assim, por ter aceitado. Até assim, muita gente fala que o Roma Cidade Aberta, principalmente, ele toda a trilogia, talvez, da guerra, seja praticamente um meia-culpa que o Rossellini faz em nome da Itália, né, por ter meio que aceitado passivamente aquele regime durante 20 anos, porque essa que é a grande realidade, né? Mas tem um diálogo no filme que é claro isso aí, né? O diálogo entre a Pina e o Dom Pietro lá, que ele fala justamente isso. Será que a gente está pagando pelo fato da gente não se expor, não se levantar contra o regime? Né? A história, a história, ela é muito mais amarga e muito mais, vamos dizer, contrária aos italianos do que o filme tenta passar. Essa pílula do filme é dourada
em vários e vários aspectos, assim, que se tenta, e nesse aspecto é uma das coisas que o Rossellini próprio admitiu depois, que o filme se afastou do realismo, porque muita coisa foi meio que dramatizada. Dramatizada e as mensagens foram modificadas para vender um peixe que não era bem assim. Vou dar uns exemplos aqui que ele dá que eu acho muito interessante. Por exemplo, a questão da responsabilidade dos italianos fascistas. No filme, eles são sempre meros auxiliares que cumprem as ordens dos alemães. Dos alemães ali, né? Eles só cumprem ordens. E na prática não foi bem assim. Tem mais registros que as maiores atrocidades cometidas naquele período da ocupação foram obra dos fascistas ali, que estavam colaborando ainda com... Né? Então, que são inclusive atrocidades que ficaram de fora do filme, né? O filme meio que retrata, escolheu um período ali em que ele não está ligado a nenhum evento específico da vida real, né? Mas aconteceram tipo massacres assim, o negócio da deportação dos judeus, que foi uma coisa horrorosa e tal, e foi tudo feito no filme não. No filme ele precisava, bom, acabou a guerra, a gente precisa unir esse povo, reconstruir esse país, eu não vou vender aqui uma imagem de que os italianos meio que estão pagando pelos próprios pecados. Não, vamos pagar meio de vítima agora, né? Vítima do... mas ainda assim ele consegue inserir aí algumas coisas que fazem essa crítica, né? Por exemplo, a personagem da Marina. Pois é, mas até pra mim é um tapa na cara, assim, de... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Até nisso ele dá uma dourada na pílula. Por quê? Porque a Marina... porque ele bota ela lá como uma dependente. Não, e ela não sabia. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Ah, meu Deus. No final meu Deus, ela desmaia. Ela pira, né? E isso era um fato corriqueiro. Italianos traindo italianos por dinheiro. Por vantagens. Por sobrevivência também, né? Isso era comum, né? Tanto é que o Amidei, anos depois, vai escrever um roteiro que foi filmado pelo próprio Rossellini, muito tempo depois, que era Noite em Roma, que trata exatamente disso, dessa galera que se vendia mesmo, né? E outra coisa que é dourada, muito dourada a pílula, é o negócio do papel da igreja, né? Porque o papel da igreja na Itália, basicamente desde os anos 20 até ali 43, foi aliado do regime fascista. Verdade. Tá? Principalmente se uniam tematicamente na questão do anticomunismo, né? Então o Vaticano foi totalmente omisso, até inclusive as deportações de judeus, tudo totalmente omisso. Mas eu acho que o Rossellini tinha um lado muito católico também. E isso a gente vai ver também no Paisà, né? Ele tinha esse viés católico dele. Eu acho que isso também leva o filme a suavizar um pouco esse papel. Então, assim, claro, o filme retrata um caso isolado de um padre mártir que existiram na vida real. Aliás, o Padre Pietro do filme é baseado em 2 padres diferentes, né, mas principalmente o Dom Morosini, que tem até monumento para ele lá em Roma, né, porque foi um desses caras que foi morto por auxiliar a resistência, né, os partigiani, né, que era um movimento organizado de resistência a essa ocupação nazista, que foi até curta, né? Foram 9 meses só, mas fez um estrago. Morreu gente pra caramba ali. E o filme trata disso, esse é o tema central do filme, né? Ele queria fazer, na verdade, um filme de episódio já aí, né? Inicialmente, a ideia do Rossellini era um filme de episódios, que seria baseado em 4 histórias distintas, 4 fatos reais distintos, que seria o assassinato da Teresa Gulati, que era uma mãe de 5 filhos e que estava grávida, e que o marido dela foi preso, e ela ficou 2 dias direto na porta lá do quartel para onde levaram o marido dela, para fazer trabalhos forçados. Então ela ficou lá protestando, e aí uma determinada hora lá ela viu o marido numa janela, tentou fazer contato com ele, estender o braço, alguma coisa assim, foi fuzilada sem piedade nenhuma ali, né? Então aí tá a inspiração pro episódio da Pina, tá no filme. A sequência que é, acho, central do filme, né? Você já falou e a gente pode falar um pouco dela aí, porque eu acho que certamente é a cena mais lembrada do filme.
Uma das mais lembradas do cinema italiano como um todo. Do cinema italiano, né? A morte, ela né? passa em várias retrospectivas. Eu lembro de ter visto ela pela primeira vez antes de ver o filme numa dessas retrospectivas não, mas num desses clipes do Oscar. Uma morte desnecessária, né? Mas um desses clipes do Oscar lá atrás, década de 90, sei lá. Eu me lembro que aquilo me chocou e ficou na cabeça, porque eu acho uma cena muito bem feita, muito cru, assim, simples, né? O cara na traseira do caminhão, ela correndo, a metralhadora, a forma como ela cai, com as pernas à mostra, meia calça ali, ela parece um negócio jogado no chão. E depois o menino que fica desesperado, né? O filho desesperado e o padre ali apartando o garoto. E o padre depois com ela nos braços, né? Aquela referência clara, a imagem da Pietà, né? Da Pietà, né? Mas é ali a cena que você falou que acho que o plot twist maior ali do filme, né? Sim, o filme muda vertiginosamente ali. Antes a gente tinha aquela coisa meio que de acompanhar como é que era o trabalho da resistência ali, né, passando as cédulas de dinheiro, né, através do padre, o padre levar aquilo nos testamentos, né, como se fosse páginas do livro e tal, e era uma coisa mais de como trabalha a resistência italiana nesse período, né? Parece que é um filme que vai se encaminhar para essa coisa, tem aquele romancezinho ali, a questão da Pina com o fugitivo, né, com Francesco e tal. E aí, de repente, você tem a morte dela e a coisa degringola realmente, né? A coisa começa a ficar muito mais violenta e os nazistas começam a ter um papel mais importante no filme, né? Os alemães, a Ingrid, né? Eu queria fazer uma observação antes de a gente entrar nessa questão do nazista que vai levar para o final do filme. Ainda no começo do filme tem uma coisa que me chama a atenção, eu até escrevi sobre isso no meu site, que o filme ele começa com os nazistas chegando, batendo na porta, uma porta se abrindo, né, naquelas pessoas simples e tal. E é interessante notar que o filme todo a gente vai ter essa questão de abrir porta, né? O tempo todo alguém está abrindo uma porta para alguém e a gente está sempre percebendo que os personagens vão aumentando, né? E sempre através de cada porta parece que aquele espaço onde eles moram, aqueles apartamentos, a gente vai conhecendo personagens novas e a vida daquelas pessoas vão se ampliando por ali. Então eu acho que essa é uma tônica que vai ser dada no filme todo. Inclusive no final, né? Que é aquela questão das portas também que se fecham, que se abrem, onde os nazistas estão de um lado... Né? Exatamente, de um lado eles estão ali comemorando, né? Bebendo, dançando, toda uma festança ali, e do outro lado da porta tá tendo a tortura ali, né? Então tem sempre esse contato entre diferentes universos e essa coisa que vai se expandindo. Tem uma observação que eu sempre lembro quando eu assisto o Roma Cidade Aberta, e agora falando da questão dos nazistas no final, o Luiz Buñuel, ele não gostava do Roma Cidade Aberta, ele achava um filme ruim. E ele dizia que uma das coisas que incomodavam ele era justamente o encerramento do filme, né? Aquela coisa de você... claro que ele não estava defendendo os nazistas, mas ele achava que a maneira como o Rossellini construía aquela situação era um golpe muito baixo, né? No sentido de você colocar, de um lado, os nazistas curtindo e do outro lado, torturando. E, ao mesmo tempo, tratando as personagens daquela forma, né? Você tem um nazista efeminado ali, né? Uma clara também que fica evidente relação lésbica entre aquelas mulheres. Sim. E do outro lado você tem a resistência sendo torturada. Então esse esquematismo que o Buñuel dizia que aquilo não descia com ele, que aquilo não era necessariamente algo verdadeiro. Não sei o que vocês pensam disso, mas eu revendo o filme, o final não me incomodou, mas eu entendo a questão do esquematismo. E eu acho que o roteiro, não só no final, mas o filme todo, ele tem esse esquematismo que eu acho que até tira um pouco o filme do realismo. Porque, na verdade, eu vejo que o filme ele tem um emaranhado de situações de personagens que aos poucos vão se encontrando, né? E até de coincidências ali entre pessoas que vão se esbarrando, que vão se encontrando, e tudo me parece que está tudo muito calculado, que as peças vão se encaixando muito de uma maneira muito tramada mesmo, né? E isso realmente me incomoda um pouco em relação ao Roma.
mas eu ainda acho que é um grande filme. Eu não acho que ele perdeu essa grandiosidade por isso. Não sei o que vocês acham. Assim, certamente, se você refletir, tem um certo maniqueísmo ali, né? Total, né? É bom lembrar essa coisa que você falou aí, né? Naquela época, a questão do homossexualismo era muito vinculada com algo ruim, né? Então, você colocar um major alemão nazista como uma pessoa afeminada é quase que como dizer que é uma falha de caráter, né? E ao mesmo tempo personagens que estão reivindicando a soberania de uma raça, né? E eles estão bebendo ali. Aí tem um. Tem até um embate ali, um diálogo que fica claro que ele chega, não sei se é ele ou é um outro oficial que chega a questionar isso. O outro. Fala, olha só, se a gente não consegue, através de tortura, fazer com que esse cara, né, o Manfredi lá, ele diga o que a gente quer que ele diga lá, que ele revele, se a gente não tem como fazer isso, então toda essa coisa do Terceiro Reich cai por água abaixo, né? Não tem essa coisa de raça superior. Se a gente não consegue com os nossos métodos nos impor, então que superioridade é essa? Exatamente. Né? Mas eu acho que isso aí realmente nunca me incomodou não, sabe? Mas é algo que dá para entender o que o Buñuel tá falando ali, né? Exatamente. Dá para entender essa colocação dele. Mas assim, eu acabo levando para um lado de que você está fazendo um filme ali que praticamente começou no final da guerra, né, numa Itália ocupada, invadida, e como é que você faz para fazer um filme mais imparcial? Acho difícil. Difícil. Então, uma coisa que eu nunca tinha reparado e nunca tinha me tocado no nome do filme, né? Roma, cidade aberta. O que significa cidade aberta, né? Pesquisando aí, a conclusão é que cidade aberta é uma cidade que se rendeu, né? No caso Roma ali, quando começaram a chamar de Roma como cidade aberta, é porque ela estava com bombardeio atrás de bombardeio, e quando ela se rende, ela diz, parem de me bombardear porque eu não vou mais reagir, né? Eu tô entregue, eu tô... Na verdade, esse uso desse título, ele foi, dá para dizer que ele foi até com ironia, né? Foi para dar um tom até quase de ironia a uma situação que foi só no papel. Na prática não aconteceu, né? Porque quando teve ali a deposição do Mussolini, né? E começaram os bombardeios por parte dos aliados, né? Principalmente os americanos. Depois ali, logo no início, depois do segundo bombardeio, a nova autoridade ali italiana declarou unilateralmente, né, porque é um termo que está nos códigos militares mesmo, né, e geralmente é um acordo que as duas partes fazem, né, então para preservar, vamos supor, a população civil de não ser massacrada, ou por ser, né, cidade sagrada, né, pelo questão do Vaticano, o governo italiano que assumiu declarou unilateralmente, né, pelo medo dos bombardeios destruírem patrimônio histórico, cultural, matar a população civil, questão da sede, né, do Vaticano está ali também, mas só que os americanos, eles, me desculpe o termo, eles cagaram para isso, continuou havendo bombardeio, né, e mesmo depois, quando foi feita uma segunda declaração de cidade aberta e aí um acordo assinado com os alemães também nunca respeitaram, né? Porque se fosse realmente uma cidade aberta propriamente dita, não seria mais bombardeada pelos aliados e também os alemães não iam promover nenhum ato de violência contra a população, que é tudo que não aconteceu, né? Tiveram diversos massacres, a prisão dos judeus. Então, assim, foi só no papel esse negócio da cidade aberta, e por isso que dá até para dizer que é irônico. Porque se fosse realmente respeitado o status de cidade aberta, não teria nenhum desses episódios aí para servir de fundamento para o filme, né? Porque eu tinha até antes falado sobre os episódios em que se baseariam, né,
o filme de episódios pretendido pelo Rossellini. Um deles foi o da Teresa Gulati, o outro dos padres, né, que apoiavam a resistência, e claro, né, histórias sobre líderes da resistência, presos, torturados e tudo mais, né. Só que aí uma primeira, até uma condessa, baronesa, sei lá, que conhecia o Rossellini e resolveu botar dinheiro no filme, ela convenceu o Rossellini a não fazer dessa forma, fazer um filme com os moldes tradicionais, né, um longa e tal. E aí ele desistiu dessa ideia e até depois voltaria a ela no Paisá, né, que aí sim é um filme de episódios. De episódios. A gente pode já ir para ele, mas só para concluir o Roma, que a gente tem que fazer esse marco, né, porque é um filme, como você já falou aí, né, que acho que ele tem um legado parecido com o do Rashomon para o cinema japonês, né? Que é aquele filme que abriu as portas para outros cineastas japoneses serem conhecidos no Ocidente, né? No caso do italiano, não é o Ocidente, que ele já está no Ocidente, mas serviu aí de plataforma para outros diretores que viriam depois, né? Vittorio De Sica, principalmente para o público não italiano, né? O Giuseppe De Santis, Luchino Visconti. Sim, né? sim. Uma coisa só que eu gostaria de comentar também desse filme, que às vezes passa desapercebido, né? Mas quando você começa a ler sobre ele, você percebe, é um uso da cidade propriamente dita, né? Da cidade real, como elemento de fazer contrapontos ali, né? Você vê os espaços mesmo, né? Você vê que o contraste daquele bairro ali onde mora a Pina, o povo com uma certa solidariedade daquela classe trabalhadora e tal, e contra, por exemplo, o mundo lá dos nazistas e dos simpatizantes. Você vê a Marina, né? Que é a namorada lá do cara líder da resistência, que vai trair ele, e você vê que ela vive num apartamento luxuoso. Porra, ela tem um telefone no quarto, coisa que era raríssima naquela época na Itália. A pessoa que tinha um telefone em casa, do lado da cama ali, o telefone, era classe alta, era rico, né? E isso até tem relação com o nome que se dá para aqueles filmes, Telefone Branco e tal, aquele pessoal, né, os Boa Vida ali e tal, roupa de cama de cetim, vive aquela vida dissociada da realidade. Então você vê que não é por acaso, né? Você vê que na pensão o telefone é comunitário, fica lá no corredor, né? E a Marina tem um apartamento lá. Então você vê esse contraste dos espaços, né? Isso é muito bem usado, como a gente vê em outros filmes, por exemplo, Batalha de Argel tem essa divisão espacial muito bem feita. No Metrópolis a gente já via isso, né? Essa divisão espacial da cidade dos trabalhadores, a cidade dos donos do poder. E isso é bem interessante, assim, que a gente começa a ver. E você também tinha falado da questão da homofobia, né? Que o filme, porra, ele traz todas essas noções de homofobia, né? Quando você vincula os nazistas, os personagens, né, malvados a uma... mas você também tem ali já é uma temática que o Rossellini vai voltar a ela meio que bem veladamente no Alemanha no Zero, né, com aquele cara pedófilo, exatamente, pedófilo que vai meio que fazer a cabeça do Edmund e tal. Então você tem ligado sempre essa perversão moral, Exato. ligada a uma questão sexual, né? Como se fosse os bons são os héteros, porra, que não tem nada a ver, mas claro, isso era o zeitgeist da época lá, né? A cabeça da época era assim. Mas vamos passar pro Paisá? Vamos passar. Vamos lá, 6 historinhas aí, né? Ah, sim. Aí sim ele volta ao filme de episódios, né? E aí sim ele faz um filme que ele próprio chama de muito mais puro, né? Tem muito menos artificialismo, né? Artificialidade, e mostra tudo sem querer vender imagem, assim, sem querer convencer o espectador a tender para um lado ou para o outro, né? Ele é muito mais imparcial, né? Talvez em alguns episódios mais do que outros, né? Mas ele é muito mais imparcial, assim. O Rossellini ele preferia esse filme ao Roma, né? Justamente por isso que você falou aí, porque ele achava um filme até mais original. Ele dizia que no Roma ele apelou para alguns recursos
já um tanto batidos no cinema italiano, né? E aqui não, ele parte para uma zona menos explorada. É um filme que, diferentemente do Roma, ele teve mais recursos para realizar, né? Você me corrija aí se eu entendi essa história errada, mas parece que ele conheceu um soldado americano, um oficial americano chamado Roddy Geiger, que esse cara visitou uma das locações ali quando eles estavam no início fazendo o filme. O cara se encantou pelo que estava sendo feito ali e resolveu comprar o filme, né? Ele deu uma quantia de dinheiro que acabou sendo um pouco maior do que o filme custou. Não, na verdade ele travou esse contato com esse cara durante a pós-produção do Roma Cidade Aberta, né? E esse cara, inclusive, em um momento ele compra os direitos para exibição nos Estados Unidos desse filme, do Roma Cidade Aberta. Então, quando foi daí para a produção do filme seguinte, o Paesà, já começou com auxílio de financiamento trazido por ele, né? Inclusive, eu acho que equipamento também ele Sim, participou. Ele teve acesso a película, Kodak, tudo que se usava ali para fazer cinema na época. Mas ele foi importante já na distribuição do Roma Cidade Aberta nos Estados Unidos, que também foi uma história complicada da distribuição. Teve um produtor lá que comprou, mas depois ficou com medo de ter prejuízo, vendeu a preço de banana e acabou que o filme faturou um montão e ele fez o pior negócio do mundo. Mas enfim, mas no Paesà, então, se bem que outra coisa que eu acabei esquecendo de falar do Roma Cidade Aberta, que é um outro pequeno mito, é o seguinte: foram cerca de 25 filmes feitos na Itália em 1945, todos com o mesmo padrão de orçamento do Roma Cidade Aberta, que era, na época, dadas as condições, um valor razoável. Assim, não era uma... assim, fazer filme na Itália sempre foi e sempre seria mais barato do que fazer um filme em Hollywood. Então você não pode querer comparar um orçamento de um filme, ainda mais naquela época, com moeda mais desvalorizada e tudo mais, com um filme em Hollywood. Tanto é que, alguns anos depois, Hollywood ia entender isso e ia começar a ir para lá filmar. Para lá para filmar, né? Por ser mais barato lá, né? Então, assim, foi difícil juntar recursos, pegar um pouquinho aqui, pegar um pouquinho ali, foi. Mas não é que o filme foi feito assim, com pires na mão, sem dinheiro. Tinha dificuldades técnicas. Existem aquelas lendas que dizem que a própria Pauline Kael escreveu isso, que o Rossellini e a Anna Magnani venderam as próprias roupas para conseguir pagar o filme e tal. Eu não sei também até onde isso é lenda e isso é verdade, mas enfim, prosseguimos aí. Tinha aquela coisa, assim, o pessoal usava roupa própria, né? Tirando a batina do Aldo Fabrizi, que, claro, essa aí ele não tinha, mas eram roupas próprias das pessoas. Dos atores, né? Mas voltando pro Paesà. Voltando pro Paesà, uma coisa que a gente não falou lá, né? Mas a gente tem a oportunidade de falar aqui. O roteiro lá teve contribuição do Federico Fellini, né? Sergio Amidei. Aqui volta o Fellini, Sergio Amidei, e tem várias outras pessoas contribuindo com o roteiro, inclusive o filho do Thomas Mann, né, que era um escritor de renome na época. Até o Marcelo Pagliero também, que é o cara que faz o Manfredi no Roma, sim, assina um dos episódios aqui também. Mas parece que o Amidei pulou fora, né? Depois depois do início, né? Mas o nome dele tá no crédito. Ele tá no crédito, mas ele não ficou. E foi exatamente quando o Amidei pulou fora que ele voltou a chamar o Fellini. A gente até realmente não falou disso, era uma coisa importante no Roma, né? Que justamente nessa dificuldade de financiamento, o Rossellini, que não era bobo nem nada, ele sabia que se ele botasse um grande nome no filme, a chance de conseguir um financiamento, alguém interessado em bancar o filme, ia ser maior. Então ele queria o Aldo Fabrizi, que era um cara consagrado já, né, na comédia. Aliás, os dois eram consagrados mais como comediantes. Magnani, né? Também, né? E aí então ele foi atrás do Fellini, que nessa época tinha uma lojinha de fazer caricatura dos soldados americanos lá. Ele entrou lá para pedir pro Fellini ajudar. E ele foi até a entrada do Fellini no mundo do cinema, foi por aí, né? Ele vai atrás do Fellini para pedir pro Fellini, que era muito amigo do Aldo Fabrizi, convencer o Fabrizi a fazer o filme. E aí, em troca,
que eu vou ganhar em troca? Em troca eu vou deixar você escrever aí umas gags aí pro... Então todas aquelas passagens cômicas do Aldo Fabrício no filme, né, que estão todas na primeira metade, né, antes da Ana Maria morrer, porque depois não tem mais nenhuma alegria no filme, né? Como a da estátua, por exemplo, né? Tudo aquilo era cunho do Fellini. E no Paisá, então ele tem um papel mais importante ainda, né? Porque ele foi o cara que rodou o país. O Fellini fala que antes ali do Paisá ele só conhecia a cidade dele lá, Rimini e Roma, né? E para fazer o Paisá ele rodou a Itália toda em busca de locações, em busca de rostos. E o Fellini foi junto com ele, né? Até onde eu sei, né? Não, então, o Fellini narra que foi quando ele conheceu a Itália, ele foi junto, ele atuou como assistente de direção nesse sentido, né? Esse é um movimento interessante dessa trilogia, né? No Roma ele faz o filme centrado na cidade, com essas diferenças de bairro que você comentou aí. O Paisá ele vai fazer um filme que é sobre o país, né? Cada episódio se passa em uma cidade, né? Exatamente. E o Alemanha no Zero ele vai fazer um filme na casa do inimigo. Ex-aliado e inimigo, né? Ex-aliado e inimigo. Relação muito complicada mesmo, né? Complicada. Mas é interessante, né? Ele fazer essas três visões, né? Eu vi uma entrevista daquele crítico Adriano Aprá, que é um cara que acho que até escreveu livros sobre o Fellini, e que ele fala que esse filme aqui, o Paisá, ele vê como o Rossellini dizendo que há uma possibilidade de diálogo, né, entre o americano, entre o povo estrangeiro e a Itália naquele momento, né? Então ele fala assim que tem um movimento crescente de estreitamento da relação desses dois grupos no decorrer dos episódios, né? Então você inicia o primeiro episódio, que é aquele episódio, né, da menina italiana que acaba servindo de guia para um destacamento ali americano que está tentando chegar a algum lugar, e que você tem no final desse episódio um americano que morre, né? E os outros americanos acabam no episódio achando que a menina matou o garoto, né? Ou seja, o soldado. Aí você tem uma noção dos americanos ali nesse episódio de um certo distanciamento em relação aos italianos, né? E essa coisa vai se estreitando ao longo dos outros episódios até chegar, por exemplo, no episódio que você tem lá no monastério lá, em que os capelães americanos têm uma visão muito mais de aceitação das diferenças, né, do que os padres italianos ali. Nesse sentido, mais ainda é o último, né? Que é aquele que se passa no e o último é o máximo no delta disso aí, do Pó, né? Que porque ele junta os americanos com os ingleses, com a resistência italiana, né? E os soldados americanos sendo mortos. Juntos, né? Agora, esse primeiro episódio, o que se passa na Sicília, né? Aliás, assim, né? Os episódios eles seguem mais ou menos a rota da liberação, né, pelos americanos, né, que desembarcam na Sicília, depois em Nápoles. Do norte para o sul, né? Do sul para o norte, né? Do sul para o norte. Agora, é importante ter a noção também de que hoje a gente muitas vezes tem nos filmes aquela imagem dos italianos de bandeirinha na mão, no dia da libertação, recebendo os americanos de braços abertos. Ok, diante de dois... Era aquela coisa, diante de um mal maior, vamos aceitar esse mal menor, porque a gente vê isso naquele primeiro episódio mesmo, do desembarque, o pessoal meio olhando meio desconfiado para os americanos, porque, querendo ou não, era um pessoal que vinha bombardeando eles há 2 anos ali também, né? Muita gente morrendo por causa dos bombardeios americanos. Eles eram um outro inimigo para a grande maioria do povo italiano. Eram 2 inimigos ali, né? Até porque os italianos eram inimigos mesmo, né? Até virar a casaca ali em 43, eu acho, né? Início de 43, ele era aliado da Alemanha nazista. Então, o americano era inimigo propriamente. Então, a gente estava diante de 2 inimigos, né? Estavam na merda de qualquer jeito. Então, você vê que essa incompreensão ali, desconfiança mútua, né? Os americanos desconfiados, eles estavam desconfiados que aquela menina ali pudesse estar levando eles para algum tipo de emboscada, né? E aí depois, quando
os dois são mortos e os outros acham que realmente foi o que aconteceu, né? Que ela sacaneou eles ali, né? É uma baita ironia, né? Porque no fundo ela teve uma atitude extremamente heróica ali, né? Se sacrificou, foi exatamente né? o contrário. Exatamente, foi exatamente o contrário. Eu gosto dessa. Você disse, o Fred, sobre essa interpretação de que o filme ele traz essas diferentes línguas, mas eu acho que o Paisá ele é sobre essa dificuldade de comunicação. Essas pessoas não estão conseguindo se comunicar, né? Nessa mistura de línguas e não vão conseguir, continuam não conseguindo se comunicar até o final do filme. Então, né, o que vem desse caldeirão, dessas diferentes pessoas, é justamente essa dificuldade aí. Eu acho que isso passa pelo filme todo. E eu acho interessante observar que, pelo fato de ser um filme de episódio, o Rossellini ele não se prende totalmente a um personagem. Ele sempre vai variando os personagens e tem sempre um distanciamento. Um distanciamento que é muito maior do que o do Roma. O do Roma a gente ainda consegue se aproximar de algum personagem, a gente consegue ainda, digamos que, gostar de algum personagem. No Paisá, pelo fato de serem, digamos, pílulas, né, pequenas histórias, a gente nunca está muito próximo, totalmente próximo daquelas pessoas. E, em um certo sentido, uma interpretação que eu faço é que, a partir do momento que você exclui um personagem principal e você joga você pulveriza personagens e você abre, você estende esse olhar, esse entendimento aí, são várias vozes ao mesmo tempo, é como se o personagem principal do filme fosse o próprio povo italiano, ou o próprio povo que está se encontrando ali, não só italiano, né, mas aquelas pessoas que estão se encontrando por uma força maior que é a própria guerra. Então acho que o povo é o verdadeiro personagem do filme. Verdade, verdade. Talvez o episódio mais lembrado, assim, pelo menos era o que eu mais lembrava da primeira vez que eu tinha visto o Paisá, é o segundo, né, o de Nápoles, do soldado americano negro. Eu também. Que é vítima do um menino ladrão, né, que por necessidade ali, tem aqueles garotos que fazem pequenos furtos e tal, roubam as botas dele, e depois no final ele acaba indo atrás da bota, recuperando a bota, mas deixando, quando ele vê que aquela bota ali perto daquela situação de extrema o lugar que o garoto vive é pior do que o lugar que os negros americanos vivem nos guetos, né? Exatamente. Essa local conclusão totalmente ali. Destruído, que parece uma caverna, sei lá, da época da pedra, a condição que as pessoas vivendo ali, né? Me lembrou o Ben-Hur indo lá visitar isso. a mãe lembra e a bastante, filha lá né? naquele vale lá dos leprosos lá. Os leprosos. Me lembrou aquilo, mas é interessante porque dizem que isso acontecia, né? Os meninos ali italianos, eles meio que escolhiam os americanos que eles iam embebedar para roubar as botas, roubar sim. roupa, capacete, sei lá o que. Sim. Mas é interessante, você falou, esse episódio realmente acho que é o mais lembrado, até fazendo a conexão com o que o Rafael acabou de falar aí, né? Porque me parece que é um episódio que a gente mais se identifica com os personagens, né? Sim. Pelo menos eles têm mais a nossa empatia, né? Porque você sabe que o soldado escolhido é negro não por acaso, né? Justamente para criar um contraste com aquele menino que está excluído ali também naquela situação, né? Eu acho que outra coisa que faz esse episódio ser mais lembrado é o uso do tradicional recurso do cinema italiano desde sempre, no neorrealismo mais ainda, que é o uso da criança, né? Tem esse menino ali esse menino ali que foi escolhido. Você vê, por exemplo, no Roma Cidade Aberta, tem o garoto que faz o Marcello, o filho da Pina. A Alemanha no Zero é uma criança centrada na criança. Totalmente. Você tem isso também, você vai ter no Ladrões de Bicicleta, no Bruno, você vai ter lá no Vítimas de Tormenta. Vítimas da Tormenta. Então é um recurso tradicionalíssimo para comover, né? E sempre assim, né? Nesses filmes assim, sempre do Rossellini, pelo menos no Roma Cidade Aberta, né? Você vê aquele final dos garotos voltando. Essa garotada vai ter que crescer para uma nova Itália, carregando essa mancha desse passado negro, tantas vítimas, tanto sofrimento, mas
tendo bons exemplos, né? Eles viram um padre morrendo sem dedurar ninguém, eles viram o Manfred morrendo sem dedurar ninguém, viram a mãe morrendo por um ato de coragem, né? Então, assim, tem bons exemplos a serem seguidos para reconstruir o país, né? Para reconstruir a sociedade italiana, sempre com essa mensagem, né? Não é bem o caso desse garoto aí do Coisa, né? Que tá tendo que apelar, né? Para pequenos furtos. Mas geralmente é isso, né? Você tem o episódio de Roma, que se passa em Roma, que é outra, que é outro fato assim lamentável, né, desse pós-guerra, que é a mulher normal, né, a mulher de família que é obrigada a se prostituir, né, para ter o sustento. Então aí a gente vê até aquela mesma atriz que fazia a Marina lá do Roma Cidade Aberta, né, que faz a prostituta. A namorada do Sérgio Amidei, né? Maria Michi. Miki. Maki ou Miki? Não sei. Mas enfim. Não sei. Mas eram... M-I-C-H-I. Então é Miki. Maria Miki. Nesse episódio tem até uma coisa que é bem rara, né? Um artifício na carreira do Rossellini, que é usar flashback, né? Que é uma narrativa bem... um recurso bem tradicional da narrativa. Ele não gosta, né? Ele não gostava de Mas ele usa nesse episódio, né? Mas você sabe que esse episódio é o que ele menos gostava, né? Desses 6 aí. Então deve ser por isso, né? Porque foi bem... Tem um melodrama, né? Ele achava por causa disso. O Truffaut escreveu um artigo sobre o Rossellini. Ele diz que tem duas coisas que o Rossellini não gosta, né? Uma delas é o flashback, que vocês citaram, e a outra é você começar a contar a história antes dos créditos do filme começar, né? Os filmes do Rossellini todos começam com os créditos, não tem nada antes dos créditos. Ele nunca dirigiria um filme do 007, então. Exatamente. Agora, só para passar por todos, né? Acho que faltou citar o de Florença, que é o 4º episódio, que tem um fato relevante aí, que é o seguinte: foi nesse episódio de Florença que o senhor Federico Fellini pela primeira vez dirigiu uma sequência. É uma sequência o episódio é centrado em 2 personagens, um homem e uma mulher que tem que atravessar a cidade. Estão buscando, a menina busca acho que um ex-namorado, e o cara vai atrás da família, né? E eles têm que atravessar um momento, uma rua que está sob fogo cerrado ali. Essa cena toda a sequência toda foi dirigida pelo Fellini. Começou bem. Essa sequência do fogo cerrado que vocês estão falando é aquela da mulher e o cara que estão indo atrás de pessoas que eles conhecem, né? Isso, exatamente. É o episódio que se passa em Florença. Exatamente. Essa sequência tem uma coisa irônica ali, que é aquele encontro com o inglês lá, né? E tem um momento que a moça ou o cara, não me lembro exatamente, eles encontram com um soldado britânico, e que o soldado britânico tá olhando a guerra de longe, em cima de um monte, né? E até onde eu sei, lendo, os britânicos meio que demoraram para entrar ali para participar daquela guerra. E os resistentes que tiveram que aguentar a bronca lá dentro contra os fascistas, né? Então tem uma crítica ali à posição do britânico ali, né? Tá aí todo o simbolismo do negócio, né? Do Rossellini. Agora, só para contar uma historinha curiosa que o Rossellini conta numa dessas entrevistas aí, daquele episódio do monastério, né? Que ele, quando ele conheceu esse Geiger, esse americano aí, esse Rod Geiger, que ajudou ele a produzir o filme, e ele, para fazer o filme, naturalmente, ele pediu tanque, ele pediu arma e pediu alemães também, né? Ele precisava de alemães para atuarem no filme, né? E o cara conseguiu aí 3 prisioneiros de guerra que vieram juntos com um soldado americano que era para guardá-los, né? Tinha que ficar de vigia dos caras. Só que disse que o cara foi pra sacanagem lá, o cara sumia, ia gastar o dinheiro que ele recebia lá como ajuda de custo e se danava pros alemães. E aí um belo dia os alemães, naquela coisa de né, super certinhos e tal, de seguir regra e tal, eles acabaram descobrindo uma igreja lá, um convento lá, e pediram para os padres
Os monges, os monges servirem de vigias deles, né, de guardas. E foi ali que o Rossellini teve essa ideia de explorar aquele espaço para contar uma história. Né? Inclusive esses monges aí são os que vão depois estar no Francisco Arauto de Deus, lá, o filme dele de 50. Chamou os caras que lá pra foram monges reais, né? Tá aí mais uma nuance de realismo em qualquer tipo de filme, né? E foi isso mesmo. Nesse episódio do mosteiro, e depois aquele do Delta do Pó, lá do Rio Pó, né? Em que se abre o episódio com uma cena também bem marcante, né? Que é do Partigiani boiando no Rio Morto, né? Fortíssima essa cena. Para dar o exemplo. E, enfim. Mas o título, né? Não sei se a gente comentou, acho que não, né? Que o paisá é uma expressão como se fosse companheiro, né? Companheiro. Tem um pouco a ver com essa... É como se... Parça. Como o Romário chamava seus... É o parça. Tem a ver com essa questão de você promover essa parceria, né? Do exército de ocupação, né? Dos ocupantes naquele momento da Itália, 45, 46, filme feito em 45 ainda, né? E como eu falei, em muitos lugares ele passou junto, foi lançado praticamente junto do Roma Cidade Aberta, né? Toda dificuldade de distribuição do Roma Cidade Aberta, em muitos lugares. A Ingrid Bergman, por exemplo, a diva de Hollywood naquele momento, assiste os dois praticamente juntos e se encanta, né, com o cara que fez aquele filme, manda uma cartinha, a famosa cartinha, se apaixona pro Rossellini, né, e depois a gente vai falar mais da entrada dela. Vai ver no que deu, né? Esse filme concorreu ao Oscar, né, de roteiro. Paisá. Sim. Vocês gostam de filme episódicos assim? Cara, geralmente não. Mas eu acho que esse funciona talvez porque tenha sido o mesmo diretor, né? Porque geralmente filme episódico é dividido, né? Eu não me incomodo. Esse tem uma unidade muito clara ali, né? Ele é um filme totalmente... ele é orgânico, funciona tudo muito bem estruturado, né? Eu admiro muito esse filme por isso. Mas geralmente filme episódico é isso que o Fred falou mesmo. Acaba tendo quando são diretores diferentes, a gente acaba sofrendo um pouco com esses abismos aí, né? Sim. Pro bem ou pro mal, essa questão do filme de episódio é tradicionalíssima no cinema italiano. Talvez não tanto ali na época que fizeram o Paisà, mas nos anos 50 e 60 a gente tem diversos exemplos de filmes de 3 diretores diferentes, 4 diretores diferentes, né? Sim, é verdade. Diferente. Tem o Boccaccio, era muito comum nessa época, As né? Bruxas, Boccaccio, vários, né? Amores na Cidade, né? As Amigas, Amores na Cidade. Tem Ou depois, mais tarde, vai ter também aquele que é As Histórias Extraordinárias, que o Fellini fez um capítulo também. Exato, A gente comentou alguns quando a gente fez o Fellini, né? É verdade. E é verdade, né? Apesar de ter um fio condutor, um fio, assim, talvez tematicamente, tem sempre um episódio que é melhor que o outro, essa coisa assim. Mas em geral não me incomoda, tá? Pelo contrário, eu até acho mais fácil às vezes ver. É mais fácil você ver em pedaços, né? Que tem sido a nossa realidade. É verdade. Cada vez mais, né? Por falta de tudo tempo. Quebrado, então já tem as pausas para os ganchos ali, né? Agora, tem que lembrar algo básico do Paisà, que aí nesse filme, por exemplo, são só atores não profissionais mesmo, né? Aí a gente fala isso, de repente lembra de algum rosto de outro filme, mas pô, você viu aquele William Tubbs, acho que é um dos capelães, né? Que depois é um cara que está no Salário do Medo, por exemplo. Nem notei. Ele está no Salário do Medo, mas é o movimento contrário. Ele não era ator aí, né? Ele começa a atuar. Ele acabou se tornando. Vai, né? Ô Alexandre, mas é uma dúvida. A atriz que faz a personagem lá do episódio com o flashback, a prostituta, é verdade, a Maria Mika. Ela não era profissional, não? É que na verdade ela não era do cinema, só que ela era namorada do roteirista Amidei, então ela tá no Roma, ela vai né? no Roma, mas é o primeiro trabalho dela e tal, e acaba indo no outro. Mas realmente, nesse sentido, já dá pra dizer que ela já tinha alguma experiência de atuação. Já tinha uma experiência, né? É verdade.
E você sabe que ela é uma coisa que eu não falei no Roma, né? Mas cabe falar aqui. Você sabe que ela e a moça que faz lá, Laura? Ingrid, Ah, tá, Ingrid. que faz a Ingrid no Roma Cidade Aberta, as duas estão no último Tango em Paris. Ah, é? Puxa, eu não curiosa, sabia né? disso. Essa Maria Micchi, ela faz a mãe da Rosa, e a Giovanna Galetti faz uma prostituta. Acho que é uma participaçãozinha breve, mas curiosa. Agora, o que a gente não falou no Roma Cidade Aberta é a coincidência, né? Que a gente tem um comandante nazista chamado Bergman e uma espiã nazista chamada Ingrid. A seguir cenas do próximo episódio, né? Da próxima trilogia. Isso é spoiler, bicho. Spoiler da próxima trilogia aí. Mas vamos pro Alemanha? Vamos pro terceiro, então. Vamos pro Alemanha ano 0, 1948. Que, cara, eu não sei vocês, mas é dos filmes mais desesperançosos que eu já vi. Não tem uma coisa boa assim nesse filme. Boa no sentido de elevar a sua alma. Não tem redenção. Não tem redenção. Não tem um momento que você fale assim, poxa, que legal esse personagem, né? Tá fazendo algo que tá o elevando moralmente, tá alcançando alguma coisa. Só se você considerar que aquele menino, ele se sacrifica, se imola, o cordeiro imolado pela salvação dos alemães, né? Nem isso. Ele que contém esse germe do nazismo, né? Até por causa dos professores pervertidos e esse germe do nazismo, ele ao se matar, ele está simbolizando a morte dessa cultura nazista, dessa ideologia. E o início da Alemanha, né? Por isso que ano 0, né? Ano 0 começaria depois do suicídio do menino, né? Porque... Nesse sentido, pode ser a esperança, né? Para ele, pessoalmente, é uma tristeza, né? É uma tristeza, né? Porque eu tô para lembrar algum filme que tenha o suicídio de uma criança de 12 anos. Acho que não tem. Acho que não tem. Com a gente vendo, né? Apesar de, claro, ter o corte ali, né? Se eu ouvir falar, acho que tem até um... Qual foi um... Tem um outro... Não, tem o filme do próprio Rossellini, o Europa, né? O Europa é um 51 tem um suicídio, mas ele não vê, né? Mas a gente não vê. Mas, assim, esse é muito traumático, assim. Eu acho que é a segunda vez que eu vejo esse filme. A primeira vez que eu vi... a única recordação que eu tinha era da cena do garoto pulando. Esse filme é um filme muito... Dá pra dizer que é um filme muito estranho, né? Porque é um filme muito frio, realmente. É um filme muito... Mas eu gosto do filme. Não, eu também gosto bastante. E sei eu vou além aqui. É o meu favorito dos três. Eu acho o melhor dos três. Uhum. Pois é, mas você sabe que ele meio que tem muito mais gente passando a considerar ele como obra-prima do Rossellini, até na frente do Roma. Sim. Eu não sei se é o melhor dele, mas olha, dessa trilogia eu acho o melhor. Não sei qual a opinião de vocês, mas... cara, assim, se você... Eu sabia dessa tua opinião, você já tinha expressado. Que bom, eu revi agora também, tinha visto há muito tempo atrás, gostei muito mais. Entenda a proposta do filme e acho que se você for querer analisar pela questão do qual que é mais cru, né, no sentido de realista, esse aí não tem dúvida, né? Porque esse não tem plot mínimo, né? Você tem... não tem roteiro, não tem né? roteiro. Ele foi feito sem roteiro, eles foram fazendo dia a dia ali. Você tem um menino ali que, passa a impressão às vezes de ser um fantasma vagando por uma cidade fantasma também, né? Uma cidade destruída e um menino destruído de valores e família. E não só ele, né? As crianças em volta ali, todas elas são crianças maliciosas, perderam a inocência. Você vê que tem uma menina naquele grupo que claramente ela tem uma relação sexual com os outros meninos ali, né? Tem uma certa relação de promiscuidade ali. Tem uma hora que um menino fala, mas já fui com ela, e ela vai com todo mundo, vai com você também, não sei o quê. E quantos anos tem aquela garota? 14 anos, sei lá. Entendeu? O menino tem 12, né? O central lá, qual é o nome dele? Edmund, né? né? Edmund Cullen. Né?
É o nome que é o nome do próprio garoto Riverdale. O próprio garoto, que sumiu do mapa, cara. Não existe. É uma coisa curiosa, porque às vezes tem um garoto que fez um filme lá atrás, você sabe, não, depois ele se tornou gerente de supermercado. Até hoje ele trabalha. Esse aí, cara, não desapareceu. Eu pesquisei, cara, não existe nenhuma menção a ele na internet. Você sabe que o Rossellini achou ele num circo. Ele era né? filho de um trapezista, né? Ele era filho de um trapezista. O Rossellini queria um garoto que parecesse com o filho dele, Romano, que tinha recém-falecido, né? Isso foi um fato que pesou também nesse tom do filme, né? Muito pesou. Eu acho que pesou demais, pesou né? muito, O fato dele fazer um filme sobre uma criança, eu acho que a escolha foi totalmente baseada nesse trauma que ele teve. E ele escolheu um garoto que parece com o filho dele, esse Romano Rossellini, que tinha morrido em 46. Foi durante a pós-produção do Paisá. Né? O garoto a família estava viajando, estava na Espanha. O garoto teve uma apendicite e não deu tempo de ser operado, morreu, acho que em Barcelona. E foi um choque para ele, inclusive na produção do Alemanha no Zero. Tem uma lenda aí, não deve ser lenda não, tem relatos de que o Rossellini mandou instalar um orelhão, um telefone público no cemitério, na frente da tumba da família, onde o garoto tinha sido... Não, tem foto desse orelhão, tudo. Que aí ele ficava ali para estar perto do filho enterrado, mas ele precisava ter um telefone para trabalhar na produção do filme, né? Do Alemanha no Zero, coisa... que pesou muito nesse tom, sem dúvida nenhuma. Claro que não tem nada a ver com suicídio, como é o garoto do filme, mas, enfim. Mas o suicídio tem muito mais a ver com a mensagem que eu acho que ele quer passar, justamente o que você falou aí, né? Da Alemanha, né? O que acontece com aquela sociedade ali, né? Como ele vê o final da guerra para aquela sociedade. Mas tem uma outra história, que eu não sei se é verídico ou não, de que o Billy Wilder, nessa época, estava ali na Alemanha filmando A Mundana, aquele filme com a Marlene Dietrich. E inclusive a Marlene Dietrich colabora nesse filme aqui, datilografando diálogos em alemão para o Rossellini, né? Mas o Billy Wilder, ele coloca no filme dele um garoto que se assemelha muito com o Edmund Musk, que é o garoto que faz o Edmund no filme. Meio que para satirizar o filme, né? E depois o Billy Wilder vai dar uma declaração dizendo que se arrependeu dessa brincadeira, né? Eu acho que ele faz isso quando ele fica sabendo que o garoto tem essa semelhança com o filho do Rossellini. Essa participação da Marlene Dietrich no Alemanha no Zero tem a ver com... Bom, para começar, o filme Alemanha no Zero nasce na França, né? Porque o Rossellini estava fazendo muito mais sucesso, a gente já falou disso aqui hoje, né? Fazendo muito mais sucesso na França do que na própria Itália. E um produtor francês ofereceu para ele fazer um filme fazer um filme sobre a Alemanha, né, do final da guerra. E aí ele vai lá em Paris fazer esse filme, conhece um outro cara lá, um tal de Max Copé, por meio da Marlene Dietrich, que vai colaborar com ele no filme também, acho que no roteiro. A Marlene Dietrich, que, claro, tinha ido para os Estados Unidos fazer a carreira dela, mas logo que acaba a guerra ela vai de volta para a Alemanha, até para fazer shows lá e tal, para tentar elevar lá o moral da população, e fica por lá. Ela depois tá morando com o Jean Gabin em Paris, né? Até o Jean Gabin se oferece, ele tem vontade de fazer o filme Alemanha no Zero, que não tem nada a ver, né? Você não consegue imaginar nenhum. Você não consegue imaginar. Fazer o que? O pai do garoto? Você não consegue. Não só ele, você não consegue imaginar nenhum ator profissional assim no Alemanha no Zero. Ia mudar a cara do filme imediatamente, você botar um profissional ali, né? Mas ele usou, de qualquer forma, o Rossellini, o conhecimento da Marlene Dietrich sobre aquele momento da Berlim do imediato pós-guerra, né? A Berlim recém encerrada a guerra, que a Marlene Dietrich conheceu, porque assim que acabou a guerra ela voltou para lá, então ela viu aquilo tudo, então ela colaborou dando algumas noções, né, daquela realidade. E o próprio Rossellini foi para Berlim logo nesse momento mesmo, e ela realmente datilografou o roteiro e tal. O Rossellini foi o primeiro cara a filmar na Berlim do pós-guerra, né?
Primeiro cara que teve coragem de ir lá pro meio daquelas ruínas lá pra... Ele conta uma passagem que ele diz que ele viu que a coisa tinha mudado para a Alemanha quando ele estava chegando em Berlim, que ele viu uma lojinha escrita Bazar Israel. Que aí ele falou que depois ele descobriu que pertencia ao primeiro judeu que voltou, né, de um dos campos de concentração e que estava abrindo um pequeno negócio ali na cidade. Então ele viu, porra, agora a coisa mudou realmente, porque para ter uma loja, né, de um judeu aqui. Miséria moral daquela cidade, né, que é retratada naqueles dias ali do Edmund no filme, né. Eu acho curioso aquela passagem, não só uma, mas tem outras também, em que o Edmund vai até aquela casa do pedófilo, né? E você tem ali naquele interior aquelas pessoas que me parece que ainda não estão recusando a realidade lá fora ainda, né? Que elas vivem segundo um universo ainda de uma Alemanha passada, né? Nazistas que ainda não... Me parece que a ficha não caiu, ou que ainda estão tentando se organizar dentro de uma célula ali entre eles. E tem aquela figura do médico, que não fica muito claro o que aquele cara tá fazendo ali, né? Tem aquele médico na casa, tem aquelas mulheres naquele sofá e tem o pedófilo lá que vai no quarto lá com as crianças. Tudo muito amargo, né? E aquela casa também um pouco deteriorada, mas não completamente, né, assim, a sua arquitetura ainda tá um pouco preservada. Uhum. Tem um fato desse filme que toda essa parte exterior, claro, filmada na Berlim mesmo, mas as cenas interiores foram filmadas em Roma, né? Então deram um intervalo ali para conseguir visto para todo mundo, os alemães ali envolvidos irem para Roma filmar. E quando chegaram lá, demorou mais um pouco para começar, e eles saindo daquela realidade de miséria completa, e a Itália nesse momento já estava, Roma já estava mais de um ano ali libertada, né? E então já funcionava mais o comércio, aí essa galera alemã chegou lá e, pô, se acabou na macarronada. Aí eles precisaram dar mais um tempo para dar tempo dos atores emagrecerem de volta para não ter um goofe ali no filme, né? Uma falta de continuidade ali do... A galera ganhou um pezinho, né? Imagina. Bom, apesar que o Edmund tá magrinho o filme inteiro, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que esse filme... É claro que o Paisá é muito neorrealista, mas esse filme ele me toca justamente por essa... O Fred, no começo aqui das considerações dele, ele falou que é um filme cru, né? Que não deixa nada de esperançoso para o espectador, né? Eu acho que, nesse sentido, também, ele é, dos três, me parece que o mais neorrealista deles, né? Pelo fato de a gente... Ao mesmo tempo que parece que a gente não tem nada, a gente tem tudo com esse filme, né? Ele é um filme que mostra uma realidade muito dura. Ele é um filme que não deixa a gente se aproximar muito do Edmund, mas a gente tem ainda alguma afeição por esse menino. A gente sai do filme sem nada, praticamente, né? Que o garoto tem aquele ato horrendo no fim. Mas, ao mesmo tempo, ele é o filme que, para mim, desses três, é o que transmite mesmo esse sentido do que é o neorrealismo, né? De sentir a realidade e de você perceber a miséria daquelas pessoas, né? E justamente do lado alemão, né? Isso eu acho muito interessante dessa proposta do Rossellini. E me parece que dos três, ele foi o único que não foi bem de bilheteria, né? Ele foi rechaçado pela crítica e pelo público. E pela igreja, claro, que fez um escândalo, né? Também, por causa de um suicídio de uma criança. Agora... Mas eu acho que o que está por trás disso, não sei se vocês concordam, eu acho que o fato do Rossellini ter voltado a ótica para o lado alemão foi, na minha opinião, preponderante para essa não aceitação do público. Eu não sei se naquele momento as pessoas estavam assim, interessadas em ver o que estava acontecendo, ou de sentir uma empatia pelo alemão, entendeu? Não, com certeza e não. O filme, eu acho que tem esse lado de vamos mostrar que o outro lado também está sofrendo, né? Eu acho, assim, corajoso da parte dele, né? Corajoso. Fazer essa visão do povo alemão no fim da guerra. Agora, o que contam os documentários aí é que já em 48
a galera já tava meio saturada, né? Acho que já tava naquela fase de tipo, porra, vamos esquecer essa guerra, né? Vamos olhar pra frente. Não, era uma questão mesmo de reerguimento, né? Nesse momento os italianos já tinham votado pelo fim da monarquia em 46, já tinha tido eleição, já estava tendo a eleição de 48, famosa aí e tal, que entrou a democracia cristã que reinaria por 50 anos. Mas enfim, então é o fato. O pessoal queria, vamos pensar no futuro agora, né? Vamos deixar esse passado para trás. Agora, tem uma cena só que eu queria comentar desse filme que eu acho bem simbólica, muito interessante, que numa dessas caminhadas pela cidade fantasma do Edmond, ele, não sei de onde vem lá um disco, né? Que tem tipo um disco que tem, é verdade, que tem uns discursos gravados do Hitler. Do Hitler. E aí a gente fica ouvindo isso e vendo ruínas, né, da cidade, vendo assim, o contraste. É muito simbólico essa sequência. Vamos dizer, aqueles planos vitoriosos, megalômanos que deram errado, né? Exatamente. Deram muito errado, né? Olha o que... é um confronto entre o discurso e a imagem, né? Fica muito legal aquilo ali. É, muito bom mesmo. Esse filme foi muito influente, né? O Truffaut atribui a esse filme a influência para fazer os Incompreendidos, né? É verdade. Você... O Truffaut diz que antes do Rossellini só teve um diretor que mostrou a juventude, né, a infância sem ternura, que foi o Jean Vigo no filme Zero em Comportamento, né? E o Rossellini teria sido o segundo que mostrou a infância sem ternura. Porque geralmente a criança no cinema, principalmente no cinema americano, sempre foi uma coisa meio idealizada, né? Aquela criancinha perfeita, que fala as coisas que todo pai quer ouvir e tal. E tanto o Vigo e o Rossellini quebram isso com esses filmes, né? E porque não é uma infância idealizada, muito pelo contrário, né? Nesse momento ali, o Rossellini tinha um relacionamento, né? Dado propriamente com a Ana Magnani, né? Que eles se pegaram aí nas filmagens do Roma Cidade Aberta e daí foi, né? E tem uma anedota do Alemanha no Zero que um cara que estava esperando para fazer um teste, um cara bem engenhoso, eu já vou falar o nome dele, estava esperando para fazer um teste pro Alemanha no Zero, porque ele não era ainda um ator, ou pelo menos não era conhecido, só que o Rossellini estava no telefone com a Ana Magnani, né? E horas, não acabava nunca, e o cara ficou puto e entrou na sala do Rossellini, estava esperando lá de fora, ele entrou, não quis nem saber e xingou o Rossellini de tudo, né? Aí o Rossellini diz que falou assim, pô, eu gostei desse cara. Quem é esse cara? Fiquei interessado nele. É o senhor Klaus Kinski. Nossa! Já aprontando das suas. Mas vamos falar um pouquinho então aí da outra trilogia aí, a trilogia Ingrid Bergman aí. Eles fizeram 6 filmes, né? Mas os mais famosos são esses 3, né? O Stromboli, o Europa 51 e o Viagem à Itália. Deixa eu só preencher o gap aí no meio. Ele faz um filme homenagem à Ana Magnani, né? Que é aquele O Amor, né? O Amor. O Amor, que tem... O Fellini trabalha como ator nesse filme. Fellini como ator. E ela faz 2 papéis, são 2 histórias e é uma das coisas mais lembradas assim da carreira da Ana Magnani, a atuação dela. Tem um papel que ela faz uma mulher se acabando de paixão ali, né? E dizem que era bem com o jeito dela mesmo, né? Ela era... Aliás, eu até esqueci de falar quando a gente falou do Roma, né? O Amidei conta, né, que o Amidei teve a ideia daquela cena da Pina correndo atrás do caminhão um dia que ela viu a Ana Magnani desesperada correndo atrás do carro onde estava um ator lá que tinha sido caso dela, tinha até tido filho com um cara fora do casamento, o Máximo Cerato. Aí eles brigaram, uma coisa assim, eles brigaram e o cara foi embora, né, do carro. Aí a Ana Magnani saiu correndo atrás do carro, assim, aí o Amidei fala, porra, eu vi ela correndo, eu falei, pô, vou botar isso no filme. Deu um jeito de botar ela no filme, assim, essa coisa de vulcão mesmo, né, de mulher explosiva e tal, italianona, faladora,
E depois ele faz aquele Francesco, né, filme religioso, que aí meio que ele inicia uma sequência que ele continuaria depois, né, de personagens históricos e tudo mais, depois na TV, né, de personagens religiosos, filósofos. Tem gente que chama de neorrealismo católico. Neorrealismo católico, Ele aí nesse... Francisco Arauto de Deus. Ele usa o... Eu vi esse filme. Ele usa os monges reais, né, e foi um... E foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Dizem que foi uma forma dele de amenizar a coisa, né? Porque já estava um turbilhão lá essa história dele com a Ingrid Bergman, né? E aí acho que ele faz um filme religioso para dar uma acalmada, para dizer, eu sou de Deus também. Para os olhos de hoje, um escândalo enorme como foi por causa disso, não faz muito sentido, mas naquela época foi aquele escândalo, né? Uma mulher que era casada, tinha filho, largou marido e filho. E ele também, né? Nos Estados Unidos, Ele casado com filhos, inclusive um filho que tinha falecido. Mas naquele momento, um relacionamento com a Ana Magnani. E acho que o Stromboli, né, que eles lançaram em 1950, é que também foi um bafafá, porque parece que eles estavam se fugindo para uma ilha deserta, né? Estavam com esse pretexto de fazer um filme para ficar lá, os dois amantes, né? E é curioso que tem gente que diz que, não sei se brincando, mas com um tom, um pouco de realismo também, que parece que os americanos estavam chocados com o romance em si, né? O fato dela estar saindo do cinema americano e estar se envolvendo com um italiano casado, e ela casada também, abandonando os filhos. E os italianos estavam preocupados com o futuro do Rossellini no cinema. Por que ele está se envolvendo com uma americana, com uma estrela de Hollywood, né? O que vai acontecer com o neorrealismo quando ele se envolver com uma estrela de Hollywood? Mas a verdade é que assim, não chegou a estragar muito a carreira do Rossellini, mas estragou bem a carreira da Ingrid Bergman, né? Que dá para dizer, que ela vinha numa curva ascendente em Hollywood ali. Ela era a estrela de Hollywood. Ela a maior estrela, né? É um movimento difícil de você ver alguém fazer, né? Agora, uma questão interessante desse escândalo é que não foi só um escândalo amoroso, foi um escândalo profissional também. Porque essa ideia de fazer essa história, esse filme no Stromboli ali, foi uma história que tinha sido trazida para o Rossellini por um grupo de mergulhadores / produtores que formaram uma produtora chamada Panaria Filmes, que eram os caras que mergulhavam e que faziam filmes submarinos e tudo mais, e queriam fazer um longa. E levaram essa história, esse argumento para o Rossellini, surgiu todo o projeto junto com a Panaria, e tendo a Ana Magnani como protagonista. E depois, quando ele troca a Magnani pela Ingrid Bergman, ele simplesmente substitui a atriz também do filme, né, para a Ingrid Bergman, e aí acabou também roubando meio o argumento desse pessoal da Panaria. Então, vamos lá, o pessoal que foi preterido se juntou e fez um outro filme, né, o Vulcano, um filme concorrente sobre o vulcão também, né, que aí é com a Ana Magnani e produzido por aquela galera lá. Os dois fracassadíssimos, né, mas pelo menos o Stromboli é mais lembrado, né? Eu não sei o que vocês acham. Você gosta, Rafael, desse filme? Do Stromboli? Eu adoro, eu acho um filmaço, mas dessa trilogia da Ingrid Bergman, eu acho que ninguém supera Não, eu acho que o Viagem à Itália é o melhor. Eu acho que o Stromboli vem no segundo lugar, eu acho aí, viu? Você sabe que eu acho que tem uma coisa que me incomoda nesse filme, justamente tem um distanciamento claro pra mim ali entre a Karen Ingrid Bergman, que é uma atriz profissional, e o ator que é claramente um amador. Aquele Mário Vitali. Eu não conhecia esse filme, tá? Eu conhecia de ouvir falar, mas nunca tinha visto. Aliás, os 3 filmes com a Ingrid Bergman eu não tinha visto. Eu vi os 3 para esse podcast. Isso me causou uma estranheza ao longo do filme, porque as cenas para mim não funcionam direito ali. Por conta esse cara sempre me incomoda quando tá na frente. É verdade. Mas é um filme que tem valores também, né? Tem coisas interessantes ali, essa coisa de pessoas diferentes, né? Que se casam e claramente ele está usando a Ingrid Bergman
como a gente conhece ela como nos personagens anteriores dela, né, que ela fez em Hollywood, que é uma figura glamourizada, mas ele está colocando num ambiente que ela é totalmente desglamourizado, né, que é aquela ilha de pescadores. Você tem até umas cenas ali que explora uma certa sensualidade dela, né? Ela tem uma hora lá que ela levanta a saia para entrar na água, não sei o que. Eu imagino que naquela época aquilo deve ter sido, né? Oh, meu Deus, as pernas da Ingrid Bergman e tal. Mas é uma coisa de usar ali a figura da personagem que foi criada da atriz Ingrid Bergman naquela situação ali, naquele ambiente. Eu achei aquilo bem explorado, mas... O conflito que a gente vê entre os dois mundos, né? O mundo de uma... vamos dizer... eu acho que ela é lituana, né? Uma personagem de uma outra cultura, de uma outra... de um outro tipo de vida, né? E que casa realmente casa como uma escapatória, né? Ela tenta no início do filme um visto para a Argentina que é negado, e para ela daí segundo plano B é casar com aquele cara lá. E tem muito da história do próprio Rossellini com a Ingrid Bergman, exato, né? Porque exato. Aquela sociedade que fica perseguindo a mulher, isso, né? Totalmente ligado aí. O filme é muito sobre isso, né? Exatamente. Esse embate aí, aliás, é o embate dela com aquele mundo meio que selvagem daquela ilha, né? Você tem o vulcão, você tem o fogo, você tem os peixes, os peixes. Aquela violência da pesca, exatamente. Você pode até fazer um paralelo com essa história dele, porque também foi um escândalo dele estar tirando uma atriz americana, a maior atriz americana da época, né? Uma sueca, mas chegou ao topo do cinema ali em Hollywood. Ela está tirando essa mulher de fazer filme para os produtores americanos para fazer filme para produtores italianos, né? Então você pode até fazer esse paralelo, né? Porque na história do Stromboli, a personagem dela parece que é uma mulher de certo nível que chegou numa situação ali que ela teve que se virar casando com esse cara e tá indo morar numa terra que é totalmente fora do que ela conhece ali, numa vila de pescadores. Então é como se fosse a atriz americana indo filmar na Itália. Isso, né? Exatamente. Né? Mas aí depois ele faz o Europa 51, né? Europa 51 é um filme que ele volta a essa coisa do suicídio de criança, né? Um suicídio que aí nesse caso a gente não vê, né? E tem muita gente que vê nesse filme também uma ligação com o Francisco, Arauto de Deus, já que a personagem dela é uma desses seres incompreendidos aí, porque chegam que a morte do filho faz ela guinar, né, a personagem da Irene, da Ingrid Bergman, que é a Irene. Ela, depois da morte do filho, ela meio que busca um sentido na vida de outras maneiras, ajudando pessoas necessitadas, né? E acaba sendo vista como uma maluca, né? Acaba internada. Ela até me lembrou um pouco o filme do Cassavetes, né? Que ele é uma mulher sob influência, né? Que também é sobre um grande filme, né? Que também é sobre uma mulher generosa que começa a se expressar de forma amorosa e é considerada meio fora de si, né? Tem um pouco disso. Né? Você não gosta muito desse filme, então, né, Rafael? É o pior desses três com a Ingrid? Não, eu gosto dos três, mas eu acho os três bons. Mas dos três eu acho o pior, digamos assim. Pior no sentido de, né? Mas de eu cinema acho mesmo. de cinema. Mas eu acho o Viagem à Itália não só o melhor dessa trilogia, como, na minha opinião, ainda acho o melhor filme do Rossellini. É mesmo? Acho Viagem à Itália uma obra-prima. Eu acho o filme perfeito. Eu revi o Viagem à Itália também, revi os três para o episódio e confesso que subiu. Os três, esses três subiram muito pra mim também, né? Eu acho o Viagem à Itália um filme muito maduro, né? Eu não sei nem até que ponto ele tá falando ali da relação dele com a Ingrid Bergman também, né? Já naquele momento. Porque ali já tinha mais 4 anos de relacionamento. 4 anos, 3 filhos, e você vê ela envelhecida já, a Ingrid Bergman, né? Exatamente. Mas ela ainda tá muito bela, né? Sim, e eu acho que talvez tenha sido um dos primeiros filmes a tratar dessa coisa esse problema de dentro do casamento, né? Um casamento já desgastado e como você... Não digo que seja o primeiro filme, mas deve ter sido um dos primeiros assim, a
trazer mais essa intimidade, esse dia a dia do casal e essa coisa do casamento desgastado. Agora, o que eu acho que ele tem de muito melhor do que o Europa 51, que é algo que também me deixou um pouco decepcionado, principalmente no final do Europa 51, que começa muito a ficar uma coisa de um discurso muito didático, né? Toda vez que a personagem da Ingrid Bergman fica se explicando por que ela está fazendo as coisas, e toda hora parece que ela está fazendo um discurso, né? Do que o personagem pensa. Eu achei o roteiro meio falho nesse sentido, mas esse aqui eu acho que é um filme muito mais sutil, né, nesse sentido. Assim, um crítico francês ligou para o Truffaut para avisar ele que um crítico chamado François ligou para o Rossellini, um crítico chamado François Truffaut ligou para o Rossellini para avisar ele: olha, seu filme vai ser lançado aqui como A Divorciada de Nápoles. E daí eles para alertar ele desse crime que estavam dando para a tradução, mas aí eles travaram aí um contato, né, e que acabou realmente sendo muito influenciador do Truffaut, cineasta, o Rossellini como um todo, né, ele ensinou a fazer um filme barato. O Alexandre, lembrando que o Truffaut foi assistente do Rossellini nos anos 50, né, e o Truffaut diz, inclusive, que um dos caras, né, o principal cara que fez com que ele não deixasse de gostar, mas que ele olhasse para o cinema americano de uma forma um pouco mais crítica, foi o Rossellini, né? Ou seja, mostrando que era possível fazer cinema fora daquele ideal hollywoodiano. E o Truffaut conta também algumas coisas curiosas de um artigo que ele escreveu sobre o Rossellini. O Rossellini era um cara meio frustrado também, porque ele tentou começar um monte de filme que ele não conseguiu terminar, que ele não conseguiu nem começar, na verdade, né? Ele ligava pro Truffaut e falava assim, ó, daqui 3 semanas a gente vai começar um filme. O Truffaut se preparava e aí não começava nada, aí voltava lá atrás. Então tinha uma série de projetos que ele queria dar continuidade que ele não conseguia. E segundo o Truffaut, eu não sei, eu não tenho acesso a esses números, não sei se vocês sabem, mas depois do Paisá, o único filme dele que realmente deu lucro, que foi sucesso de bilheteria, foi o de Crápula Herói, né? Que é um filme que ele fez lá no final dos anos 50. Sim, com Vitória de Sica. Exatamente. Ou seja, tudo que ele fez nesse interim, incluindo os filmes com a Ingrid Bergman, não foram bem de bilheteria. O que mostra até que é um cara que realmente não se curvou a fazer um filme comercialzão, né? Exatamente. E também na questão das produções, ele mesmo quando talvez já tivesse condições de ter um orçamento muito grande, condições melhores, ele preferia fazer sempre com um orçamento reduzido, para justamente refletir nessa crueza dos filmes dele. É verdade. Mas dizem que essa trilogia aí, que a gente está falando aí com a Ingrid Bergman, já em alguns momentos, ele se preparando para o que viria depois, né? Porque ele vai passar para o mundo da televisão, né? Mais para frente, nos anos 60. Então você tem aí alguns filmes que beiram quase um melodrama ali, né? O Europa 51 deles. É muito formato televisivo em alguns momentos ali. Eu vi ainda alguma coisa mais também que eu aproveitei o ensejo para ver. Ele faz um filme com o comediante o Totó nos anos 50, o Onde Está a Liberdade. Onde Está a Liberdade. Que é bem engraçado, eu gostei. E vi também o Absolutismo, a Tomada do Poder por Luís XIV, que, porra, você entende daí como é que o cara tem esse viés de buscar uma coisa mais realista e crua em todo tipo de filme. Ele faz isso até nesse filme. Pô, você pensa um filme sobre o Luís XIV, o Rei Sol, vai ser um filme com todas aquelas convenções de filmes desse tipo. Pô, ele faz um filme que parece que você está lá dentro da corte e você vê o rei como se fosse um personagem comum de qualquer filme, né? Com as suas maniazinhas pequenas do dia a dia, suas coisas assim. Desglamorizado. Desglamoriza, exatamente. Você vê o cara se despindo, tirando aquela peruca. Você vê ele banal, né? Então, exatamente. E me surpreendi, cara. Um filme legal, assim, com uma fotografia maravilhosa. Vale a pena para quem não conhece. E outra coisa, só recomendar para quem não conhece, né, tem um documentário, A Guerra dos Vulcões, sobre toda essa treta do
Bergman, Rossellini, Anna Magnani, Stromboli contra Vulcano. Isso tá nesse bom documentário aí. Isso tá na caixa da Versátil, não? A gente acabou não falando, né? Eu acho... Não, Versátil lançou a trilogia da guerra, né? A caixa ficou sensacional, né? Sensacional, cheio de extras. Tem muitos extras mesmo. É daquelas que é difícil você conseguir assistir tudo, até porque tem tanta coisa, né? Muita coisa, né? Tem muita coisa com esse Adriano Apra, esse crítico aí, fala muito bem, faz análise muito boa dos filmes, né? Exatamente. A caixa que recomendo comprar, cara. Todos os filmes, os 3 filmes que a gente falou da trilogia da guerra, né? É verdade. Muito bons, muito bons. E depois sim, depois, como você falou, ele vai pra TV, né? Filmes mais didáticos. Ele chega a fazer um filme com Jean-Luc Godard, né? Tem um filme com um dos nomes mais curiosos que eu já vi, Rogopag. Esse é mais um de episódios. Que o nome do filme são as iniciais dos seus diretores. Então é Ro de Roberto Rossellini, Go de Godard, Pag de Pasolini. E o G do Ugo Gregoretti, um diretor que eu não conheço. Mas tá aqui, Gregoretti. É um filme episódico também, né? Mas com uma comédia. Eu não cheguei a ver não, mas é curioso. Mas, e aí? Vamos fechar? Fechar, né? Próximo episódio a gente vai fazer um filme. Como a gente falou aí, a gente tá lançando esse episódio aqui em 15 de abril. O próximo a gente vai lançar em 15 de maio. Vai ser o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Certo? Traremos aí o William de Andrade para fazer com a gente. Acho que o primeiro filme que a gente faz do Woody Allen, né? Vamos dar um descanso aí pro Rafael, né? Não, imagina. Que tem muito trabalho aí pela frente, infelizmente, até acabar essa loucura aí da Covid. Mas Rafael, verdadeiro paisá aí, um verdadeiro parça. Tá sempre presente aí, cara, sempre quando a gente chama. Uma honra estar aqui com vocês, falar de cinema e acompanhando e aprendendo muito com vocês. Né? Legal, muito bom tê-lo aqui, cara. E vocês acompanhem o canal Palavra de Cinema também, hein, pessoal. Isso aí. Você não tem feito live não, tem? Não, eu tô fazendo vídeo. Tá gravando vídeo, eu vi o vídeo. Tá. Semana passada ele lançou sobre o neorrealismo. O neorrealismo, né? Eu aproveitei que eu revi os filmes para fazer aqui, eu já emendei um do neorrealismo. Claro, tem que aproveitar o que tá fresquinho, né? O tempo, Beleza. Então acessem aí o canal dele, Palavras de Cinema. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Abraço. Oh,